Quando a gente fala sobre anjos, qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Com certeza você pensa em homens alados, belos, com cabelos louros e corpo brilhante, certo? Mas será que esses seres celestiais realmente possuem essa aparência? E se eu te falasse que, segundo as escrituras sagradas, os anjos não têm asas, você acreditaria? Esses seres divinos são representados dessa forma por muito tempo em diversos meios artísticos como pinturas, esculturas e até em filmes. Porém, será que essas representações são fiéis às descrições encontradas na Bíblia ou foram criadas pela cabeça dos homens? Conheça hoje a verdadeira aparência dos anjos. Roda a vinheta! E aí pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se completou o desafio, deixa aí nos comentários Anjos de Deus que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Você sabia que os anjos não possuem asas? Como assim? Quer dizer que fomos enganados a vida toda? Pelo jeito, sim. Para começar, é preciso deixar claro que, diferente dos serafins e querubins, os anjos nunca foram citados na Bíblia como criaturas que possuem asas. Porém, desde os quadros mais antigos, eles são retratados dessa forma. Mas se a Bíblia nunca falou que são alados, por que são representados assim em todo lugar desde muito tempo atrás? Isso acontece porque os anjos comuns não são os únicos seres celestiais que vivem no céu. Como já falamos, os serafins e os querubins também eram criaturas divinas e eles sim possuíam asas. Então acabamos fazendo essa confusão. Outra coisa interessante é que as nossas representações também não batem com as descrições bíblicas desses seres. Pois ao invés de terem apenas um par, os serafins são descritos como seres parecidos com homens, mas que possuem 6 asas, 2 usadas para voar, 2 para cobrir as pernas e 2 para tampar o rosto. Como podemos encontrar no 6º capítulo de Isaías, onde o profeta tem uma visão de como é o paraíso. Já os querubins geralmente são desenhados como crianças, mas segundo a descrição de Ezequiel, eles são espíritos de 4 asas e 4 cabeças, sendo a primeira de touro, a segunda de homem, a terceira de leão e a última de águia. Ainda no capítulo 10 de Ezequiel, sua visão mostra esses seres com um corpo cheio de olhos, que teriam a função de proteger os portões do Jardim do Éden. Nada de fofinho como estamos acostumados, né? Dessa forma, podemos chegar em algumas conclusões. Primeiro, que as maneiras que a humanidade resolveu descrever os anjos nas obras de arte são apenas uma licença poética e não tem muito a ver com as descrições originais da Bíblia. Outra coisa importante mencionada especificamente em Hebreus é o fato dos anjos serem considerados seres espirituais, ou seja, não possuem forma física concreta, porém eles têm a habilidade de se modificarem para se parecer com um humano, já que sua principal função é servir como mensageiros divinos e porta-vozes de Deus. Os episódios mais famosos que são narrados na Bíblia e que envolvem essa transformação de seres espirituais em humanos de carne e osso é narrado em Gênesis, onde 2 anjos aparecem como homens e fazem uma refeição na casa de Ló. A população que os viu sentiu nada mais nada menos que desejo. E esse desejo foi tão forte que eles tentaram invadir a propriedade onde os 2 seres se encontravam. Nesse caso, os anjos provavelmente possuem uma beleza nunca antes vista pela humanidade. É importante lembrar que eles são seres assexuados, ou seja, não possuem gênero nenhum, mas quando se humanizam temporariamente para levar uma mensagem e entrar em contato com os seres humanos, nunca possuem aparência semelhante às mulheres, sempre encarnam uma figura masculina. Bom, pelo menos todas as vezes que isso foi descrito na Bíblia, eles tinham aparência de homens.
Mas será que os anjos só aparecem em forma humana? Não, eles também surgem com uma aparência que foge da nossa realidade. As pessoas que presenciaram tais aparições ficaram assustadas por conta do que estavam vendo, obrigando que os anjos precisassem avisar e pedir para que elas não tivessem medo. Então, às vezes, eles são pessoas bonitas e às vezes surgem de forma imponente e assustadora. Em Mateus capítulo 28, versículo 4, quando os anjos da tumba de Jesus avistaram um anjo em seu formato espiritual, eles se pelaram de medo e não conseguiram nem se mover. Em Daniel capítulo 10, nós temos uma das descrições mais completas de uma aparição celestial que parece misturar a forma humana com a forma espiritual. Daniel diz que levantou os olhos e viu um homem vestido de linho e fios de ouro. O rosto parecia com um relâmpago, os olhos eram como tochas de fogo, e seus braços e pés se assemelhavam a bronze polido, com uma voz que ecoava como se fosse uma multidão falando. Essa imagem não tem nada a ver com os anjos que estamos acostumados e com certeza assustaria até o cabra mais macho aqui da Terra. Outro detalhe é que esses seres celestiais falavam com os homens e eles os compreendiam, o que mostra conhecimento de todas as línguas, usadas conforme a necessidade de transmitir uma mensagem, demonstrando que também possuem uma inteligência avançada, muito maior do que a dos seres humanos. Em alguns trechos da Bíblia, as aparições angelicais são relacionadas com vento, raios e fogo, mas isso pode ser explicado com a força da presença desses seres, já que as coisas mais potentes que se conhecia naquele tempo eram apenas esses elementos da natureza. Bom, ou será que eles realmente poderiam tomar forma de vento, raio e fogo? Isso é só mais uma hipótese. Outra coisa interessante de se falar é que algumas pessoas acreditam que quando nós partimos dessa para melhor, nos tornamos anjos. Porém, o livro sagrado nunca mencionou isso. Os anjos são seres criados diretamente por Deus para auxiliá-lo em algumas tarefas, sendo assim, ninguém se torna anjo, a não ser que sejam criados para essa função. Mas por que essa confusão ocorreu? Um erro de interpretação. Existe uma passagem na Bíblia em que Jesus fala que na vida eterna não haverá mais casamentos, pois as pessoas serão como os anjos do céu. Assim como a classe angélica, a humanidade não terá mais a necessidade de se reproduzir, ou seja, seremos como os anjos, no sentido de que viveremos para sempre e não precisaremos mais do casamento. E então, os anjos realmente eram muito diferentes do que você tinha imaginado? Deixe aí nos comentários. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.